Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a um vídeo do Umbanda Só Umbanda. Hoje eu vou fazer um vídeo no estilo do meu irmão Renato Tchalian, do Devaneios de Umbanda. Então, como é uma experiência nova, eu peço a compreensão de vocês, caso eu não dê muita atenção para a tela, né? Porque eu tô saindo do mercado agora, indo para casa. E eu queria fazer um vídeo para vocês falando sobre um assunto que é bem interessante e que é uma polêmica também na religião. Do que se trata, né, esse assunto? Nós vamos falar sobre aquelas pessoas que vão no terreiro de Umbanda, e lá eles acham que o guia tem que adivinhar os seus pensamentos, né? Eles acham que o guia espiritual é obrigado a falar aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando na sua vida. E não é bem assim que funciona, né, meus irmãos? E não é bem assim por algumas razões bem específicas, e eu vou elencá-las para vocês. Bom, a primeira delas é a questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio ele faz com que o guia não possa compelir você, ou seja, obrigar você a falar de um assunto que você não tem interesse em falar. Então, por exemplo, você teve um problema, uma discussão no seu trabalho, e você não quer falar sobre isso. Você não quer ter essa conversa com ninguém, nem com o guia espiritual, nem com ninguém. O guia espiritual não pode chegar em você e te obrigar a falar sobre isso. Ele não pode simplesmente chegar lá e falar assim: olha, você teve uma briga no seu trabalho, né? Você estava errado, ou você estava certo, ou você tem que fazer isso ou aquilo. Ele não pode chegar em você e obrigar você a passar por esse tipo de conversa sem que você queira isso. Então, por conta disso, nós dizemos que o guia não vai invadir o seu livre-arbítrio. Ele não vai chegar para você e falar com você sobre um assunto que você não o procure, né? Você tem o direito de não querer. Então esse é o primeiro ponto. Quando você chega para falar com um guia espiritual, você tem que expor aquilo que você quer falar. Ele vai esperar você chamá-lo, vai esperar você falar com ele e dizer o que exatamente você quer, o que exatamente você procura, por que você está ali, né? Ele não vai chegar em você e te obrigar a nada, né? Esse é o primeiro aspecto, é o primeiro ponto, o livre-arbítrio. Depois disso, tem uma questão aí das suas forças espirituais. Por que das suas forças espirituais? 90% das vezes que os guias espirituais estão no terreiro te falando sobre determinado assunto, sobre determinada coisa ali, ele está te falando com base no que as suas forças espirituais estão orientando ele. Estão dizendo para ele: olha, o meu menino precisa saber disso, minha menina precisa saber disso, o meu médium, sei lá, como vocês quiserem chamar, né? Ele precisa receber tal orientação, tá acontecendo isso, isso e isso com ele. Tá acontecendo isso, isso e isso com ele. Então, ele vai tentar auxiliar na consulta daquele outro guia, dizendo aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa saber. Então, se você recebe um recado de algo que você está fazendo de errado, você está fazendo algo que você precisa melhorar, que você precisa mudar, e aí você recebe um recado de um guia espiritual, não é porque esse guia espiritual adivinhou a sua vida. Ele simplesmente está te dando um recado que ele recebeu das suas próprias forças. Então, é natural que você compreenda que ele não está adivinhando a sua vida. Ele não estava escondido lá no seu banheiro quando você brigou com a pessoa pelo telefone, para ele vir agora falar que você não deve brigar com as pessoas. E isso leva a gente a uma outra situação. Os seus guias espirituais, aqueles que trabalham com você, aqueles guias do qual você atua como médium, eles não ficam o tempo todo ao seu lado. Eles não ficam 24 horas por dia com você. Eles têm mais o que fazer da vida deles.
né? Eles não têm como ficar cuidando de você o tempo todo, né? Você tem uma certa liberdade, existem alguns momentos onde você acaba ficando ali sem nenhum guia espiritual do seu lado, muitos momentos. Se os seus guias espirituais não ficam ao seu lado o tempo todo, imagina o guia espiritual das outras pessoas, menos ainda. Então não adianta você chegar lá no terreiro. Eu não vou usar outras pessoas como exemplo para não falar que eu estou falando dos outros, então eu vou falar de mim. Não adianta você chegar lá no meu terreiro e conversar com o guia espiritual que eu estou manifestando e querer que ele adivinhe da sua vida, querer que ele fale o que você fez à tarde, querer que ele fale o que você está pensando ou o que você precisa. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer por um motivo muito simples. Ele não fica com você, ele não te acompanha e às vezes ele nem te conhece. Ele está te conhecendo ali. Você começa a frequentar a casa, ele começa a conversar com suas forças, ele começa a ter contato com aqueles que te regem e te guardam, e por conta disso eles começam a ter um pouco mais de conhecimento acerca de você. Mas não adianta você chegar a primeira vez lá no terreiro e achar que o guia vai abrir o livro da sua vida e vai ler para você em detalhes, dizendo tudo o que aconteceu. Isso é um absurdo, isso não acontece. Então tira isso da sua cabeça. Ah, mas eu já fui no lugar que aconteceu. Você foi no lugar que aconteceu? Não, você foi no lugar onde os seus guias espirituais acharam importante naquele momento que o guia que está te atendendo passasse aquelas orientações. Então eles dividiram aquelas informações com eles e disseram para eles: vai lá e fala isso, isso e isso para eles, vai lá e fala isso, isso e isso para ela, para ele, para que ele faça tal coisa. Então, nesse momento, houve uma intercessão ali do seu guia espiritual. Isso não quer dizer que isso sempre vai acontecer. Tem pessoas que falam assim: ah, eu fui conversar com o guia espiritual e ele falou o óbvio. Se ele falou o óbvio, pode ser que você não esteja enxergando o óbvio, por isso ele precisou falar o óbvio. Você está achando que vai acontecer uma coisa mirabolante, que ele vai te falar de cambalhotas, de magia e de milhares de outras coisas que ele poderia te falar, enquanto na verdade ele só precisa te falar o básico. Você só está precisando fazer o básico, parar de inventar. Você às vezes está inventando demais, e aí por inventar demais, o guia espiritual tem que te falar o básico da sua vida, para que você relembre que a sua vida é básica. Sem o básico você não consegue seguir adiante. Então, com isso ele vai te falar coisas óbvias. Ponto. Agora, outra questão que tem aí é o seguinte: se o guia te falou coisas óbvias, será que a sua vida não é muito óbvia? Será que você não tem que melhorar alguns aspectos da sua vida? Às vezes a pessoa vai lá para procurar namorado e reclama, né? Ah, o guia não viu que eu precisava de namorado. Não é que ele não viu, é que talvez você não precise de namorado. Você acha que precisa, você está com isso na sua cabeça, mas isso não é a sua realidade, isso não é o seu momento. O seu momento é um momento de coisas óbvias e de coisas básicas. É de você voltar um passo atrás e cuidar da sua vida, das coisas mais simples da sua vida. Então, apenas para fazer um breve resumo aí sobre o que a gente falou, não adianta você ir no terreiro achando que o guia espiritual vai adivinhar sobre a sua vida. O guia espiritual não faz adivinhação. O futuro só a Deus pertence. Se você vai no terreiro querendo que o guia adivinhe o futuro, você está errada. Por quê? O futuro não está escrito. O futuro quem faz é você. Você tem que olhar suas atitudes. É muito simples. O seu futuro você pode mudar. Você pode escolher fazer isso ou aquilo. É o que nós falamos lá no começo do livre-arbítrio. Você pode escolher fazer isso ou aquilo. E se você escolher assim, você vai ter um futuro. Se você escolher da outra forma, você vai ter outro futuro. Então nada está escrito. Não adianta. Um exemplo que eu sempre ouço dos guias espirituais e eu gosto de replicar é o exemplo da escada, né? Você está lá no lugar, o guia espiritual vira para você e fala assim: olha só, você vai cair dessa escada aí. Sabe essa escada que você vai descer para ir embora? Você vai cair da escada, vai quebrar as duas pernas, vai ficar afastado do seu trabalho por um tempo
e vai perder o emprego. E aí depois que você perder o emprego, você vai passar muita necessidade. Aí o que você vai fazer? Você vai descer correndo a escada ou você vai descer devagar, segurando no corrimão? Você vai descer devagar, segurando no corrimão. Você vai se proteger daquilo que ele te falou. E aí você vai terminar de descer a escada e não vai ter caído. E aí o que você vai fazer? Você vai dizer assim, olha, aquele guia é mentiroso. Por que aquele guia é mentiroso? Porque ele falou que eu ia cair da escada e eu não caí. Você não caiu porque você tem o livre-arbítrio e ele te orientou. Ele não previu o seu futuro. Ele te falou que, com base na sua personalidade, com base na sua forma de agir, você ia cair da escada, seja agora, seja mais pra frente. Então ele te alertou para que você se cuidasse e, se cuidando, você não caísse. Então, ele evitou a sua queda, ele te auxiliou de uma forma muito simples, né? Não dizendo o futuro, mas te orientando sobre os seus caminhos. Espera aí que eu vou ter que fazer uma entrada aqui. Pronto. E te orientando sobre os seus caminhos, e aí com isso você não caiu. Então é uma coisa muito mais simples do que parece. Ele não viu o futuro, ele só te orientou. Agora, se ele não fala nada, se ele fala o contrário para você, se ele fala assim, olha, se você descer a escada correndo, você vai conseguir uma coisa nova na sua vida. E aí você vai descer a escada correndo, desesperada, né? E aí nisso que você desce a escada correndo, você cai, quebra a perna, fica lá desempregado depois, tem um super problema. Aí você vai falar, poxa, o guia me falou que eu ia ter uma coisa na minha vida, mas eu saí no prejuízo. Por quê? Porque você resolveu descer a escada correndo. E por que você desceu correndo? Porque ele te falou sobre descer correndo, senão você não faria isso. Então, o que o guia espiritual te fala nada mais é do que um alerta sobre o que pode acontecer e não o que vai acontecer. Ele não está te falando do futuro, ele está te falando sobre possibilidade, probabilidade. Ele está falando sobre coisas básicas. Para você que tem filho, que tem filha, sabe quando você fala para o seu filho assim, não põe a mão no fogo que vai queimar? Você não está prevendo o futuro de que vai queimar a mão do seu filho, da sua filha. Você não está prevendo o futuro. Você está falando sobre uma probabilidade. Você está falando sobre uma questão óbvia e lógica, né? Se pôr a mão no fogo, vai queimar. Não é questão de futuro. E aí o seu filho vai usar o livre-arbítrio dele. Ele vai ou colocar a mão no fogo e confirmar aquilo que você falou, que vai queimar, ou ele não vai pôr a mão no fogo e vai dizer que não queimou. E aí você mentiu? Você não mentiu. Você não estava prevendo o futuro, você estava orientando. E o guia espiritual faz a mesma coisa. Ele não prevê o futuro, ele orienta. Então, para você que vai no terreiro querendo que o guia espiritual preveja o seu futuro, te fale o que vai acontecer amanhã, se você vai arrumar um emprego melhor, se você vai ser mandado embora do seu emprego atual, se você vai arrumar um namorado, uma namorada, se é pra você ficar com essa pessoa. O que tem de gente que vai nos terreiros, chega lá e fala, eu tô namorando, eu queria saber se é pra eu ficar mesmo com essa pessoa. Pô, aproveita, cara, que você tá namorando, aproveita, meu, que você tá namorando. Você tá feliz com essa pessoa? Tô feliz. Então você tá vindo perguntar o quê? Vai viver sua vida, né? Deixa de ser chato, deixa de ser curioso. Então, se você tá indo no terreiro pra prever o futuro, então esquece. Você está indo pela razão errada e eu sinceramente prefiro que você nem vá, tá? Se for para ir no terreiro para ficar testando o guia, para saber se ele está incorporado ou não, porque ele adivinhou da sua vida. Se está indo no terreiro para prever o futuro, então nem vai virar evangélico, vai ler a Bíblia, vai fazer uma coisa mais útil da sua vida. Não vem atrapalhar quem tem fé. Não vem atrapalhar quem está fazendo um trabalho decente, para quem está fazendo um trabalho com responsabilidade. Não vem atrapalhar as pessoas que querem o bem do próximo e que querem ajudar o próximo. As pessoas estão dispostas a te ajudar. Se você não quer ser ajudado, então
vai procurar outra coisa para fazer da vida. Não vai caçar assunto no terreiro. O terreiro tá lá para quem acredita na espiritualidade, para quem acredita nos orixás, para quem acredita em Deus e para quem entrega nas mãos de Deus e dos orixás a sua vida. Não tem que ficar prevendo o futuro, perguntando de amanhã, tá certo? Então, esse vídeo eu fiz aqui dirigindo. Mais um abraço pro meu irmão Renato Tchalian, copiei dele hoje, né? Lá do canal Devaneios de Umbanda. Fiz o vídeo dirigindo mesmo, quem quiser reclamar, reclame, não tô nem aí. Fiz o vídeo para as pessoas que gostam de prever o futuro ou testar guias no terreiro. E se eu soubesse, eu imaginar que tá testando guia, eu desincorporo e deixo sem atender. Ah, vamos desincorporar então e não vamos atender não. Já que a pessoa tá aqui para testar, não tá aqui para ser ajudada, então não vamos ajudar. Você quer palhaçada, vai no circo, não vai no terreiro, né? Bom, eu já passei aqui do tempo que eu tinha previsto. Eu vou desligar. Um grande abraço para vocês. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. E mais um abraço aí pra galera. Axé.